Bem, primeiro, a demonstração de carinho, né, que todos nós parlamentares temos com o deputado Samuel Malafaia. É exatamente esse carinho, né, que a gente sobe a essa tribuna para dizer o quanto o futebol mexe com as nossas vidas. Diga-se de passagem, o futebol é a melhor metáfora da vida. Não há metáfora na vida mais interessante do que a do futebol, porque exacerba as paixões, nos coloca muitas das vezes o torcedor do Vasco e do Flamengo na mesma torcida, quando, por exemplo, está na torcida Canarinho, a torcida da seleção brasileira. Ou seja, duas torcidas que guerreiam, né, na guerra no bom sentido, não na briga de torcidas, mas na piada, naquilo que faz o futebol ser grande, se juntam quando vão torcer para o Brasil hoje, por exemplo, contra a seleção da Bolívia. Mas é a demonstração também clara, deputado Valdec, que eu subo a essa tribuna para fazer duras críticas à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. Pouca gente sabe aqui, mas eu comecei com 15 anos de idade como repórter esportivo. Eu percorri a maior parte dos estádios do estado do Rio de Janeiro, cobrindo o Friburguense Atlético Clube, que é o time do meu coração, mas também fiz partida dos grandes clubes. E aí vem a primeira grande diferença. A diferença que se dá entre Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense para os clubes pequenos, não só do interior, deputado Chiquinho, mas também aqui do Rio de Janeiro. Cito Bom Sucesso, cito o Campo Grande, que mataram o Campo Grande, cito o Goytacás, que acaba de subir para a primeira divisão, mas não subiu, é o subir sem subir. Vai ter que jogar uma preliminar, um campeonato que começa no dia 17 de dezembro, em pleno Natal, para terminar em janeiro e começar a sua disputa. E aí chama a atenção, e aí vem a importância da questão do árbitro de vídeo. Porque o que mais se tem no futebol do Rio de Janeiro, o que mais se tem são suspeitas de armação de resultados. O que mais acontece no futebol do Rio, especialmente na segunda divisão do futebol carioca, são suspeitas de árbitros que podem estar sendo comprados ou de resultados manipulados pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Então eu estou aproveitando esse projeto do deputado Samuel Malafaia para dizer que, obviamente, e aí virou autorizativo, nós não podemos mexer nas regras do futebol. Queria eu que a gente pudesse mudar a regra do impedimento, né? Ou então, melhor ainda, que contra o Vasco não vale pênalti, só contra o Vasco. Queria eu poder mudar as regras do futebol. Mas é uma proposição que chama a atenção justamente porque o árbitro de vídeo vem para quebrar manipulação de resultados, o árbitro de vídeo vem para evitar que esse tipo de, entre aspas, safadeza ocorra. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Anderson, eu concordo em parte com o que você está dizendo, mas tudo que é decidido, eu não sou advogado da federação e tenho até algumas questões que eu não concordo, mas tudo que é decidido na Federação de Futebol é através do arbitral da federação. Vou te dar o exemplo, o Bom Sucesso faz parte do arbitral e vota a favor. Quem é que faz as propostas? É a TV Globo, é quem paga. E os clubes acompanham, senão não vai ter dinheiro para poder fazer o campeonato. Aí os interesses começam a ser mexidos. Mas a federação é a última culpada nessa história, porque o arbitral decide, a federação acata e executa. Eu também concordo, eu acho um absurdo o Goytacás ter sido legítimo campeão, o América vice-campeão, os dois automaticamente subiram para a Série A e vão ter que disputar uma outra competição para legitimar a conquista. Isso não existe, isso a gente vai brigar para mudar. Agora, o restante, os clubes são coniventes. E não só isso, deputado Chiquinho, aí eu vou lembrar, porque essa história eu conheço, quando o Friburguense foi rebaixado junto com o América no ano de 2016, foi exatamente esses regulamentos malucos que a federação criam. O Friburguense teve a 12ª melhor campanha do campeonato. O Bom Sucesso, só para citar o que aconteceu, terminou junto com o Tigres com pontos negativos e ficaram na primeira divisão. Friburguense e América foram derrubados por um regulamento esdrúxulo, por um regulamento ridículo. Agora, deputado Chiquinho, há que se abrir um parênteses. E a gente sabe que isso acontece nos arbitrais da federação
quem vota contra o arbitral está na segunda divisão no ano seguinte. Então os clubes pequenos acabam sendo levados a ter que votar como a federação quer. Ou melhor, como a federação quer não, como os 4 grandes clubes do Rio querem. Principalmente, e aqui vai também a minha repulsa, não aos clubes, mas às diretorias de Flamengo e Fluminense, porque tanto a diretoria do Flamengo atual como a diretoria do Fluminense atual, o que querem é acabar com os clubes pequenos, só querem jogos entre os grandes, quando o futebol precisa do clube pequeno, precisa do clube lá do interior, seja o Sampaio Corrêa em Saquarema, seja o Friburguense em Nova Friburgo, seja o Goitacás ou o Americano em Campos, seja o Volta Redonda ou o Barra Mansa, times dessas cidades, porque é inadmissível que a situação do futebol carioca seja levada como normal. E volto a afirmar, porque a gente conhece muito a realidade da primeira divisão, mas na segunda divisão do futebol carioca, por exemplo, o último campeonato demorou quase um mês para começar além do previsto. E sabe por quê? Porque apenas um estádio estava apto a receber partidas, que era o estádio do Friburguense. Todos os outros estádios não estavam aptos para receber partida. Eu imagino o árbitro de vídeo, por exemplo. Imagino o árbitro de vídeo na segunda divisão. Quem vai pagar a conta são os clubes? Não pode. E é por isso que as minhas críticas à federação são, nesse sentido, sempre respeitosas. Mas os arbitrais sempre vão levar em consideração a opinião dos 4 grandes que têm votos maiores do que os clubes pequenos. Junto os 4 grandes, vence todos os demais pequenos. São 4 grandes contra 12 pequenos, os 4 grandes sempre vencerão. Deputado Flávio Serafini. Deputado Anderson Nogueira, eu estou inscrito para discutir a matéria, mas só que fazer uma parte que Vossa Excelência disse que os times grandes do Rio de Janeiro não conhecem a segunda divisão. Eu queria discordar de Vossa Excelência, porque o Flamengo é o único que não conhece realmente. Agora, tanto o Fluminense, quanto o Botafogo, quanto o Vasco já tiveram a possibilidade de conhecer a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É isso que faz o futebol. É a piada, né, que sustenta o futebol. Sem a piada, não se sustenta o futebol. Eu estou falando da segunda divisão carioca. Nobre deputado, só queria lhe informar Chiquinho, que o clube mais vezes vice-campeão no Brasil é o Flamengo. o Vasco fica no vice, aí vão dizer isso, Chiquinho, esse é o problema, né? O mais vice-campeão é o Flamengo e o vice dos vices é o Vasco. E olha que eu sou vascaíno e sou torcedor do Friburguense, sou sócio do Friburguense, e acredito que os clubes pequenos, e por isso subi essa tribuna, para defender os clubes pequenos, para defender o clube do interior, que forma jogador. E a crise que hoje a gente tem na formação de jogador, e aí, claro, é muito bom ver os times brasileiros com estrangeiros que são muito habilidosos. Mas hoje se busca no futebol do exterior, porque o Brasil não fabrica jogadores de futebol como antigamente. E não fabrica, porque diretorias como a do Flamengo e do Fluminense matam os clubes pequenos. E com todas as minhas dificuldades com relação ao Eurico Miranda do Vasco, uma coisa é preciso ser admitida. Um dos poucos dirigentes de clubes grandes que defende os pequenos é o senhor Eurico Miranda. Um dos poucos dirigentes. Não posso deixar de falar também do atual presidente do Botafogo, que tem se mostrado um dirigente preocupado com o coletivo do futebol, com todos os clubes e não apenas com o próprio umbigo, não apenas com a estrela solitária. É importante esse projeto justamente para a gente colocar essas posições que são fundamentais. Deputado... Não, eu vou querer depois uma questão de São ordem. posições fundamentais, pensei que o deputado Carlos Mink queria já uma parte para aqui Não, era uma questão pilhar de ordem. também Não, mas eu apoio Vossa o Excelência. vascaíno e o friburguense. Já encerrando, senhor presidente, então, subo essa tribuna para dizer que o árbitro de vídeo é muito bem-vindo, ainda que por força de lei, eu acho que existe uma dificuldade, mas entendo a proposição do deputado Samuel como um tensionador, como uma pressão para que a federação coloque já no ano que vem, na primeira divisão, o árbitro de vídeo. Eu acho que na segunda é muito difícil, pela estrutura precária dos nossos clubes e dos nossos estádios, e os clubes não podem pagar essa conta. Mas acho que o avanço da tecnologia tem que entrar sim no futebol, e mais do que isso, o árbitro de vídeo ajudaria muito a gente acabar com a manipulação de resultados, a compra de arbitragens, ou pelo menos a suspeita das compras de arbitragens, para que os campeões sejam legítimos e que os clubes pequenos possam ganhar pelos seus próprios méritos e não por comprar arbitragem ou por manipular resultados, como a gente sabe, infelizmente, que acontece no estado do Rio de Janeiro.